Eu sou o Filho de Deus, portanto Ele é nosso irmão maior, né? Um modelo assim. Então vamos lá. Questão 918 do Livro dos Espíritos. Por que indício se pode reconhecer em um homem ou um ser humano o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando nós falamos de lei de Deus aqui, nós falamos das leis naturais divinas, que são para todos, são imutáveis e são perenes. Né? Nós estamos, quando diz assim, a Deus vê tudo, quem Deus colocou aí para ver tudo, né, são as leis divinas, que são aquelas que nos dirigem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o que significa isso? Isso significa que nós seremos um homem de bem integral, um ser de bem integral, no dia que a gente cumprir na integralidade as leis naturais divinas, ou seja, a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior. Todas as outras leis estão debaixo dessa, amor, justiça e caridade. Então vamos lá. Nossa meta. Qual é a nossa meta, gente? Quem pode me responder? Progresso. Chegar à perfeição, não é isso? Porque isso é o único determinismo, que um dia nós chegaremos à perfeição. Quanto tempo, quantas encarnações levaremos, não sabemos. Depende muito de nós, não é? Mas a gente vai chegar lá, porque isso é determinação divina. Lei do progresso. É uma das leis que está embaixo da justiça, amor e caridade, assim como outras. E como é a lei do progresso? A gente foi feito simples e ignorantes e perfectíveis. Nós seremos perfeitos um dia, mas depois de trabalharmos muito e muito e muito para chegarmos lá. Porque nós fomos todos feitos da mesma forma por nosso Pai Criador, simples e ignorantes. E aí a gente se torna imperfeito, depois a gente galga mais um pouquinho, nos tornamos bons, depois galgamos mais um pouquinho, nos tornamos puros, e assim vai seguindo, não é? A gente diz que o nosso Mestre Jesus é um espírito puro, mas continua, né, a progressão depois, que a gente ainda não enxerga, porque a gente está no segundo nível, né? A gente precisa se lembrar, a gente saiu do primitivo e estamos em provas e expiações. Então a gente está muito mais perto da partida do que da chegada. Então tem muita coisa que a gente desconhece, a gente não alcança. Caminho evolutivo é um trabalhoso desafio. Concordam comigo? Concorda que evoluir exige bastante trabalho? Que são muitos desafios a serem vencidos para a gente ir subindo naquela escadinha do progresso que eu acabei de mostrar lá? É um trabalho permanente. Lei do progresso e lei do trabalho. Porque só tem progresso se trabalhar. Então é a lei do trabalho, lei do progresso. Eu só vou progredir se eu trabalhar para isso. Certo? Sou do bem? Vamos nos perguntar a nós mesmos: eu sou um ser do bem? Quem aqui acha que não é do bem? Eu acredito que todos nós que estamos aqui presentes, né, encarnados ou não, somos do bem, porque estamos aqui. Se não fôssemos, não estaríamos. Concordam comigo? Estaríamos em outro lugar fazendo outras coisas. No domingo, olha, gente, eu estou há 20 anos aqui
Primeira vez que eu vejo em novembro 23 graus. Tem muita gente que falou, opa, vou pra praia. Verdade ou não? Novembro 23 graus, eu vou pra praia. E o que nós fizemos? Nós escolhemos estar aqui. Então nós já estamos sim no caminho do bem. Senão não escolheríamos, não teríamos escolhido estar aqui. Mas tem uma interrogação, será que eu sou do bem? Vamos analisar um pouquinho? O que fazer para ser uma pessoa do bem? Alguém pode me dizer o que nós podemos fazer para ser uma pessoa do bem? Caridade. Bom caráter. Servir. Amar. Olha só que coisa linda. Nossa, os pais estão ali tudo, ó. Amar. Coisa fofa, minha sobrinha. Vamos lá então, vamos ver. O que fazer para ser uma pessoa do bem? Olha só. Tem várias fórmulas e formas da gente trabalhar no nosso autoconhecimento, não é? Para sermos uma pessoa do bem. Nós vamos estudar hoje detalhadamente o capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu queria mostrar para vocês que existem outras fórmulas que nós podemos usar também. Tem uma que eu gosto muito, que é do Benjamin Franklin. Todo mundo conhece o Benjamin Franklin, não conhece? Que trabalhou muito pela independência dos Estados Unidos e tal e tal. Eu não vou entrar em detalhes, eu queria mostrar. Eu gosto muito dessa metodologia do Benjamin Franklin. Ele fazia uma planilha, que pode ser Excel ou não, pode ser feita ali com um lapisinho ou com canetinha, um pedaço de papel. Gráfico das 13 virtudes. Acompanhamento semanal do progresso em praticar as virtudes e lutar contra o vício e a indolência. Para cada vez que a consciência avisar de um descumprimento dos princípios, faz um X no dia referido. Você vai avaliar aqui, ó, domingo, segunda, terça, até sábado. Toda noite você vai avaliar, que é muito semelhante ao método de Santo Agostinho, não é? Eu hoje tive boa temperança? Estou satisfeito comigo? Aí, ok. Eu hoje tive em silêncio? Se eu sou a Vera Matos, não falei muito. Não fiz muito barulho. Então eu vou pôr um X aqui. Ó, eu preciso melhorar. E ele vai dia por dia e no final da semana ele faz uma avaliação desse gráfico para ver como ele foi naquela semana e o que ele precisa trabalhar mais. Eu só queria mostrar, eu não vou entrar em detalhes porque nós não temos tempo e eu quero focar no Evangelho. Mas o que eu queria mostrar é que existem outras formas. Tem várias fórmulas e gráficos e metodologia que nós podemos utilizar para nos auxiliar no nosso processo de automelhoria. Vamos agora para o capítulo 17, item 3, o homem de bem. A gente precisa trabalhar no que, gente? O que nós precisamos trabalhar? No nosso autoconhecimento. E é interessante, eu esqueci de citar, gente. O Benjamin Franklin, para cada um desses itens aqui, ele faz uma justificativa. E o item 13, que é o último, que é a humildade, ele falou ser como Jesus e Sócrates. Então a meta dele era chegar a um nível de humildade como Jesus chegou e Sócrates chegaram. Olha que coisa linda. Ele tem, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar que ele tem aqui, para cada item ele tem. Mas o que me chamou mais atenção foi humildade, ser como Jesus e Sócrates. Então vamos lá. O que nós precisamos trabalhar? O que é autoconhecimento? É eu me conhecer melhor, certo? É eu conhecer melhor as minhas sombras para iluminá-las, para ir progredindo na minha melhoria. Não era assim que o Chico falava? Melhor, eu tenho obrigação de ser melhor do que ontem, hoje, e amanhã ser melhor que hoje. Não era isso que o Chico falava? Aos outros eu dou o direito de serem como for. Eu tenho o dever de ser hoje melhor que fui ontem e amanhã melhor que hoje. Para a gente se auto-melhorar, trabalhar na nossa reforma íntima, que a gente fala, a gente precisa se conhecer. E o que a gente precisa para o autoconhecimento? Vamos lá, não caiam da cadeira e não se assustem, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Fé em Deus e confiança, esperança, resignação,
beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgências, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação. E aí, quando eu tiver excelência em tudo isso, eu chego aonde? Ao amor incondicional. Não sou eu que estou falando, não. Isso está lá no capítulo 17, item 3, o homem de bem, tá, gente? Isso não são palavras minhas. Essa metodologia não é minha, tá? Então, a gente precisa ter excelência em tudo isso daqui para chegar ao amor. Eu preciso trabalhar em tudo isso no meu processo de autoconhecimento. Agora é o seguinte, será que nós aqui zeramos em algum desses itens? Não. Eu tenho plena certeza que nós que estamos aqui hoje não estamos zerados em nenhum desses itens. Agora nós estamos linearmente em todos eles? Também não. A Vera Lúcia Matos aqui, talvez ela tenha um pouquinho mais de esperança do que fé em Deus e confiança. Talvez ela tenha menos fraternidade, mas um pouco mais. Então, a gente pode fazer, na nossa autoanálise, na nossa honestidade conosco mesmo, a gente pode fazer um gráfico. Onde eu estou melhor? Onde eu preciso trabalhar mais? Onde eu estou no meio? Onde eu estou lá embaixo? Onde eu já estou mais em cima? É uma metodologia que nos auxilia no nosso processo de autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos. Continuando. O Homem de Bem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O que nós vamos fazer agora? A gente vai trabalhar um pouquinho mais detalhadamente cada um desses itens. Deixa eu virar o relógio aqui, que ele caiu, eu não posso me perder na hora. O autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Santo Agostinho nos diz, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Você interroga a consciência, porque foi perguntada onde está a lei de Deus em nós. Qual a resposta? Lá no Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Muito tempo a gente finge que não sabe, né? Mas a gente, normalmente, quando a gente comete um erro qualquer, voluntariamente, a gente, ai meu Deus, pisei na bola. E às vezes a gente sabe, não está correto, mas a gente não dá conta de fazer a correção. Então, interroga a sua consciência. Permite que o sentimento de caridade te bafeje o ser e usa-o não apenas em relação aos outros, mas em benefício de ti mesmo. Rodrigo, do livro Bilhetes Fraternais. Olha só, gente. A gente às vezes confunde os ensinamentos da doutrina, acreditando que a caridade é para os outros. A gente se esquece que primeiro ser que eu tenho que ser caridoso é comigo mesmo. Por quê? Qual a minha maior responsabilidade nessa encarnação? Quem sabe me falar? Evoluir. Você está encarnado aqui para evoluir. Por quem? Por você mesmo. A sua maior responsabilidade nessa encarnação é com você. A minha maior responsabilidade é comigo mesmo. Não é com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o esposo, com a esposa, não. É comigo. Foi por isso que eu encarnei. Lei do progresso, lembra? Trabalho? Eu estou aqui para trabalhar por mim. Só que Jesus falou, se tiver 2 ou mais, aí eu estarei. Jesus era esperto demais. Sábio, esperto não, sábio demais. Ele falou, vou grudar um no outro, porque um ajuda o outro. Sozinho, lembra? Sozinho você chega mais rápido, né? E com alguém você chega junto e chega mais rápido. Porque vai trocando. Um vai ajudando o outro. Faz menos esforço, porque vai trocando. Então, olha só. A gente não pode esquecer, primeiro eu. Eu consigo amar alguém se eu não souber me amar? Não. Então, gente, eu preciso ser caridoso comigo antes de ser com o irmão. Eu tenho sim a obrigação de ser com o irmão, porque eu preciso amar ao próximo como eu amo a quem? A mim mesmo. Jesus não falou ama o próximo antes de amar você, não. Ele falou ama você e aí é o próximo. Então, muito importante isso aqui, porque a gente da doutrina às vezes a gente entende errado, entende o inverso. Continuando. Pergunte a si mesmo.
Violei alguma lei? Deixei escapar voluntariamente alguma ocasião de ser útil hoje? Porque Santo Agostinho também falava, no final do dia eu faço o exame de consciência, antes de dormir. Cometi algum mal? Alguém tem do que se queixar de alguma atitude minha no dia de hoje? Fiz todo o bem que podia? Fiz ao outro que gostaria que eu fizesse por mim hoje? Estou correndo muito, tá bom? Isso daqui a gente deve fazer todo dia antes da gente ir dormir. Avaliar o nosso dia. Ou então usar a tabelinha de Benjamin Franklin, ou qualquer outro método. Mas para mim, me avaliar no dia de hoje e saber como eu fui hoje. Qual a nota que eu mereço hoje? Perguntar e ainda mais, está no Evangelho, hein? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, quando eu chegar lá, eu vou encontrar alguém lá que vai olhar e falar, ó, seu danado. Quem viu o livro Voltei? Alguém aqui leu o livro Voltei? Justamente, ele chega lá e encontra lá os espiritinhos que ele trabalhava lá na mesa mediúnica, os caras olhavam para ele, você fala para me fazer, mas você não fez. Hã? Porque lá a gente não tem a proteção do corpo, lá está tudo aberto para todo mundo ver, não é assim? No mundo espiritual. Então, vou perguntar para mim hoje no final do dia, será que se eu desencarnar essa noite, eu vou encontrar do outro lado alguém que eu fiz alguma coisa errada para me retornar? Fé em Deus e confiança. E tem 2 lá do capítulo 17 e tem 3. Tudo isso está lá no capítulo, tá, gente? Quem quiser se aprofundar. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. A gente sabe que Deus é onipotente, Deus é onisciente. Então, a gente deposita a nossa fé na bondade, justiça e sabedoria de Deus. Porque a gente sabe que Deus é bom, só é bom. Deus só é bom. Foi o que Jesus falou, não foi? Quando disseram, você é bom. Ele falou, bom só meu Pai. Então, a fé robusta dá perseverança, energia e os recursos que fazem vencer. Gente, o que é ter fé? Ter fé é você acreditar em alguma coisa que você ainda não está vendo. Não é isso? Não é você saber que vai acontecer alguma coisa que ainda não se concretizou? Então, quanto maior a minha fé, né? Quanto maior, mais energia, mais recurso eu vou ter para vencer os meus obstáculos diários. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que ele ensinou, a fé no futuro? A vida além da vida? Não é olho por olho, dente por dente. Precisa amar. Porque tem uma outra vida te esperando lá. Não acaba no dia que você fecha os olhos aqui. Tem outra vida. E tem 3, esperança. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporários. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente chega aqui, se deslumbra com todo o brilho. Se deslumbra com dinheiro, com poder, com casa bonita, com carro bonito, e a gente esquece que é tudo temporário. Seu Hércio falou um negócio aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Cadê seu Hércio? Cadê seu Hércio? Ô, seu Hércio! Ó, todo mundo. Quem que o senhor falou que está escrito no pescoço de um jogador? Não está dando para me escutar daqui. Tá bom. Então eu vou lembrar aí. Tudo acaba. Tudo passa, ou tudo acaba, não é isso? Tudo passa. Está escrito. Como é que está escrito? Tudo acaba. Tudo acaba. Por isso que tem um jogador que está escrito uma tatuagem aqui atrás, tudo acaba. Será que acaba, gente? Acaba? Quando a gente fechar nossos olhinhos aqui para essa encarnação aqui, a gente vai levar o carro, vai levar a casa, vai levar um vestido bonito, a gente vai levar? Não. O máximo que pode acontecer é alguém pôr um chequinho no bolso da camisa, né? Leva lá para o banco divino, que não existe. Então, gente, tudo material acaba.
A única coisa que a gente vai levar na nossa consciência são os nossos feitos. Então, a gente precisa lembrar que o espiritual é mais importante do que o material, porque eu sou um ser espiritual vivendo uma vida física. Eu não sou um ser físico vivendo a vida espiritual, é o contrário. Então, o que é espiritual deve ter mais valor. Se eu quero trabalhar, me trabalhar para evoluir mais, isso é extremamente importante. O lema do cristão, só um negócio errado aqui. O lema do cristão é avançar sempre e não se acomodar diante da vida e das provas que a vida contém. Dr. Christopher Smith. O lema cristão, gente, ser cristão é sacrifício. Jesus sacrificou? O nosso mestre sacrificou? O sofrimento é opcional, mas o sacrifício é obrigatório para quem é cristão. Então, gente, a gente sabe que a gente não vem aqui de férias, a gente sabe que a gente vai ter dificuldades e que nós precisamos vencê-las. É o aprendizado no processo evolutivo nosso. Só que a gente já aprendeu que a dor ensina mais que a alegria, não é isso? Quem aqui, quando está todo feliz, alegre, lembra de agradecer? Gratidão, Senhor, estou todo feliz aqui, olha, não sei o quê. Quando está alegre, a gente não lembra. Aí quando bate a dor, ai, Senhor, tira, pelo amor de Deus, está doendo muito. Não é assim que normalmente a gente faz? Então, a gente precisa, se somos cristãos, a gente precisa saber que no processo evolutivo exige o que eu falei, trabalho. Senão a gente não evolui. Esperança, resignação. Item 4. Sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Sem reclamar. Sem reclamar. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando eu sei que Deus existe, quando eu sei que Deus me ama, quando eu sei que Ele está no controle, se veio alguma coisa para mim, e Deus é amoroso, se veio alguma coisa para mim é porque eu preciso aprender alguma coisa com essa situação, com esse obstáculo. Senão, não viria para mim, viria para outro. No universo não existe caos. Tudo é sintonia. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, uma das primeiras coisas, qual o aprendizado que essa dificuldade precisa me trazer? O que eu preciso aprender com isso? Senão, não viria para mim. Correto? Aqui diz, eu esqueci de ler aqui, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A rocha, gente, eu acho que, vocês desculpem, eu acho que tem uma do meu computador para esse computador, deve ter alguma diferença na configuração. Porque no meu, hoje cedo, não estava assim. E agora não está nem aparecendo tudo aqui. Roberto? É o tipo da fonte? Ai, eu não trouxe escrito. A rocha garante a vida no vale. Porque eu vou fechar aqui para não poder ler. Não aparece nem aqui. Nossa. Não é nota. Estava no coisa. Mas é que a minha configuração não aparecia. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. É que a resignação, perdoe, gente. Tem o poder, mas está faltando uma parte aqui. Deixa eu baixar aqui. Tem o poder de amenizar o impacto. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. É que a resignação tem o poder de amenizar o impacto causado pelo sofrimento. André Luiz, no livro Agenda Cristã. A gente sabe que a gente nasce, a gente é criado simples e ignorante, que a gente começa o nosso processo lá no mineral, passa pelo vegetal, animal, combinado, correto? Então, o André Luiz está nos dizendo, a rocha, que está lá no início do seu processo, ela já tem o princípio inteligente. Então, ela se resigna na solidão, porque ela sabe que a resignação ameniza o impacto causado pelo sofrimento. Nosso querido André Luiz.
Deixa eu voltar aqui, gente. Desculpem, porque realmente em casa não estava acontecendo isso, tá? Continuando. Beneficência. Faça o bem pelo bem e tome a defesa do fraco contra o forte. O que nos está nos dizendo aqui? A gente, quando faz o bem, primeiro, eu estou fazendo o bem porque eu quero fazer o bem. Eu não estou fazendo o bem porque eu estou esperando que alguém faça o bem a meu favor. Mas nós já sabemos que tudo que sai de nós e vai para o outro, volta para nós, não é isso? Tudo que sai de mim e vai para o outro, ele retorna para mim. É lei divina. Então, quando eu faço o bem, de alguma forma, um dia, pela lei, esse bem vai voltar para mim. Mas eu não estou fazendo o bem porque eu quero receber o bem, eu estou fazendo o bem porque eu gosto de fazer o bem. Entendeu? Porque eu quero ajudar meu irmão. Então, tomar a defesa do fraco contra o forte. Em que caso, gente? Quando o forte não está sendo justo com o fraco. Quando eu sei que aquilo está errado. Correto? Não é sempre. É quando retribuir o mal com o bem. Vamos ver aqui. De que forma podemos amar nossos inimigos? Aí a gente está falando dos inimigos. Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança. Experimentando júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Quem estava aqui ontem? Foi isso que a Débora falou no estudo de ontem? Eu estou feliz porque o outro tem. Eu não tenho, mas ele tem, então eu estou feliz. Perdoando-lhes o mal que nos causem. Quando alguém nos causa o mal, ele causa porque ele ainda é ignorante. Ele ainda não sabe fazer melhor. Correto? Quando eu causo mal a alguém, eu sou ignorante. Porque se eu soubesse melhor, eu não faria. Eu acabei de falar que tudo que eu faço para o outro vem para mim. Eu, quando faço só mal ao outro, o que vai acontecer? Vai retornar para mim. Então, a minha ignorância me permite fazer o mal a alguém. Correto? Então, enfim, retribuindo-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. E ainda mais isso, quando você retribui, você tem que ser humilde. Como Jesus e Sócrates. Então, retribuir o mal com o bem passa por todos esses itens, gente. Perdoando o mal que nos causem. Perdão é uma das virtudes mais difíceis da gente alcançar. Beneficência no cotidiano. De quando em quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos miúdos que lhe confirmam a existência. Por quê, gente? A gente fica assim, eu quero ajudar, eu quero fazer muita caridade. Mas você fica pensando, o dia que eu tiver mais dinheiro, o dia que eu tiver uma casa melhor, o dia que eu tiver um salário melhor. Mas o outro cara nos diz, não apenas os fatos de elevado alcance os gestos heróicos dignos de imprensa. Não. O gesto de auxiliar um idoso a atravessar a rua é um ato de beneficência, de ajuda, de doação. Hoje, a senhora que está aqui hoje pela primeira vez, ela falou para mim, eu estou muito feliz, que aqui todo mundo abraça, eu gosto de abraço. Um abraço, gente. É a senhora mesmo. Um abraço. Você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento, se ele está precisando de mais de um abraço para confortar o coração dele. Um sorriso. Eu me lembro de um vídeo motivacional que eu vi, que a pessoa contava que sentou no trem, o homem sentou do lado dele, deitou a cabeça no ombro e dormiu. E ele foi a viagem toda com o outro dormindo no ombro dele, ele devia estar muito cansado. Então, pequeninas coisas para mim, para o outro pode ser tudo o que ele precisa. Então, não vamos esperar fazer grandes feitos, como Madre Teresa fez e tantos outros, Gandhi fez, libertou um país. Pode ser que um dia eu chegue a libertar um país, mas nesse momento que eu dou conta, é dar um abraço, então eu vou dar um abraço, é dar um sorriso. Solidariedade. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, olha só, eu já falei sobre tomar a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Muitas vezes,
a gente põe o que a gente precisa de lado para ajudar alguém ali, naquele momento. Não é? Então é isso que o Evangelho está dizendo lá no item 6. Vamos de vez em quando pôr o nosso interesse do lado para ajudar um irmão que está mais necessitado que eu, porque naquele momento ele pode estar precisando mais do que eu. Certo? Fraternidade. Seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou credo. Gente, eu acho que esse é um dos itens que a gente está precisando mais nesses dias de hoje, não é? Porque nós sabemos que todos são filhos de Deus. E sabemos que temos o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, não foi só para mim. Ele deu livre-arbítrio para mim decidir em relação a mim. Ao outro, ele deu livre-arbítrio para decidir em relação a ele. É individual, o progresso é individual, como eu já falei. Então, por que eu vou criticar? Para que eu vou usar? Lembra que a gente falou aqui? Né? Olha o que nós acabamos de falar. Sacrificar sempre meus interesses e a justiça. Por que eu vou usar meus interesses contra o outro porque ele pensa diferente de mim? Não é isso que o Cristo disse, não é isso que o cristianismo ensina. E tem muita gente dizendo que é cristão e praticando isso. Não é cristão. Ele está dizendo que é cristão, mas ele não pratica o cristianismo. Porque ele está dando a ele o direito e a outro o dever de ser como ele quer que o outro seja. Ele está tirando do outro livre-arbítrio. Ok? Alteridade. Continuando aí, ó. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Alteridade é outra palavra para autoridade em inglês? Ai, caramba. Os direitos iguais. Eu não saberia, sinceramente. Ter direitos iguais. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema. Lá está no Evangelho, aí eu botei aqui, não exclui aos que como ele não pensam. É o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. Isso que eu acabei de falar. O direito que eu tenho, o outro tem. O dever que é meu, o outro também tem. Agora, por quê? Agora, vamos pensar comigo aqui. Eu torço para um time de futebol, você torce para outro. Seja futebol americano, beisebol, basquetebol, soccer, não importa. O meu vizinho torce para um time, eu torço para o outro. Hoje o time dele ganhou, o meu perdeu. Ele está lá, todo feliz comemorando. Eu vou lá, dou um tiro nele e mato ele. Porque eu não permito que ele esteja feliz. Porque o meu time perdeu. Eu estou fazendo mal para o outro ou para mim? O que a gente acabou de falar? Você desgraça duas famílias. Desgraça a família do outro, mas a sua também. Porque você pode ser preso ou pode fugir. Ou você vai ser um preso ou vai ser um fugitivo. E se você tiver um mínimo de consciência, vai carregar o resto da sua vida. E você, perante a lei de Deus, você vai ter que harmonizar isso. Olha a encrenca que você arrumou para você só porque o time do outro ganhou. Você acha que está fazendo mal para o outro, está fazendo para você. O outro vai sofrer, claro. Mas você é o causador. Então, o sofrimento maior é teu. Vale a pena, gente? Por causa de um time de futebol que ganhou, perdeu? Por isso que eu sempre digo, eu torço para quem ganha. Vera, quem você torce que ganhou? Quem ganhou que eu estou torcendo para ele? Tem jogos do Brasil, por que você está torcendo? Porque ganhar. Eu sou uma cidadã do mundo, gente. A minha pátria é o planeta Terra. A minha humanidade é a humanidade terráquea. Vamos parar com isso, nós que somos seguidores de Jesus, que somos da doutrina dos espíritos, vamos parar com isso, gente. Não importa se é branco, preto, verde, azul, se não tem cor. Não importa se vive na favela ou na mansão. Somos todos da mesma família, porque pertencemos ao mesmo Pai. Vamos nos conscientizar disso e parar de fazer mal pra gente. Não é pro outro, não, é pra mim. É pra mim. A gente se ilude quando a gente acha que está fazendo pro outro.
Não, é para mim. Caridade. Em todas as circunstâncias, tomar por guia a caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória, ou seja, o mérito é maior. É de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Perdão é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. Estou falando por mim, hein? E aí? Qual é o papel do outro nesse momento diante de mim? Ele está a serviço de Deus, para servir de instrumento para o meu aprendizado. Então eu falei agora do que matou o outro. Ninguém nasce para matar ninguém, gente. Mas e aí o que morreu? Não foi assim com Judas? Quem foi Judas? Judas foi um instrumento para a missão de Jesus. Tanto que quando Madalena foi falar com Jesus, Maria de Magdala foi falar, não me toque porque eu ainda não desci. Jesus foi lá onde estava Judas, antes de subir ao pátio, porque ele sabia que Judas tinha errado por ignorância e que ele estava sendo um instrumento para que ele cumprisse a missão dele. Então, perdão, gente, é um dos maiores méritos que a gente alcança. Perdão, perdoa e esquece todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Acabei de falar, né? Perdão é uma das maiores virtudes que a gente pode alcançar. Perdoar mesmo de verdade. Ah, Vera, mas aí eu tenho que perdoar, tenho que ficar grudada na... Não é isso que o Evangelho ensina, não é isso que o Cristo ensinou. Eu tenho que amar aquele um que me causou mal como eu amo aquele um que só me causa bem? Não. Mas o que é perdoar? Rezar por ele, sinceramente, para que ele se torne melhor, né? E esquecer o mal que ele te fez, deixa pra lá, velho. Não é isso? Indulgência. Seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também precisar de indulgência. Que foi que Jesus disse quando trouxeram a mulher adúltera para ele? Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Por quê? Tinha alguém sem pecado lá? Não. Tem alguém entre nós aqui que nunca cometeu um erro? Que merecesse que alguém, né, lhe perdoasse ou entendesse o erro que cometeu? Se eu sou imperfeito, por que eu exijo que o outro seja perfeito? Estamos todos no processo de evolução. Um aqui, outro ali, outro lá. Mas estamos todos evoluindo. Um é bom nisso, mas não é tão bom naquilo. Aí o outro é bom naquilo, mas não é tão bom nisso. Estamos todos na mesma panela, senão não estamos aqui. Os únicos que estão aqui, que não pertencem a essa panela, são os grandes missionários. Os grandes missionários. Eu acho que não é o nosso caso. Não é o meu caso. Compreensão. Não evidencie os defeitos alheios e procure sempre o bem que possa atenuar o mal. A gente olha para o outro, o que a gente vê primeiro? O que ele tem de bom ou o que ele tem de não tão bom? Sendo honesto conosco mesmo. Nossa, aquele vestido, aquela cor não combina. Ai, Jesus, o sarto está alto, está baixo demais. A gente enxerga primeiro o que o outro tem de bom ou o que de não tão bom, né? Está dizendo aqui, ó, os defeitos alheios pertencem a ele, não a nós. A nós pertencem os nossos, porque eu acabei de falar, não existe perfeito. Se eu não sou perfeita, porque eu me dou o direito de criticar o outro que também não é perfeito? A lei não me permite esse direito. Perseverança. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente para combatê-las. Autoconhecimento, a gente está falando de autoconhecimento, não é isso? Estudar as minhas dificuldades para me aperfeiçoar. Quantas coisas eu, por exemplo, eu entrei para a doutrina espírita tem mais de 30 anos. Então, quantas coisas que eu não dava conta de fazer lá, antes de estudar a doutrina, e hoje eu já dou conta.
Tem muitas que eu não dou. E tem muitas que eu dou assim. Como eu falo, eu vou a passo de formiguinha e não largo o osso. Eu falo, porque eu não posso desistir de mim mesma. Então, quantas coisas que eu fazia lá, hoje eu já faço melhor, mas já faço de formiguinha, né? A diferença é mínima, mas já está melhor. Outras eu já faço um pouquinho mais melhor. E outras eu ainda não dou conta. Não é assim? Então a gente estuda e a gente vai, dentro da nossa reforma íntima, nos acomodando de acordo com as nossas sombras e vai iluminando-as de acordo com o que eu dou conta nesse momento. Algumas coisas que eu já dou conta, outras um pouquinho, outras ainda não. Mas eu vou adquirindo consciência e vou trabalhando no meu aperfeiçoamento. Sempre. Aperfeiçoamento de cada um desses itens. A gente está falando da perseverança, mas a gente já viu que para a gente chegar lá no amor, lá na frente, a gente tem que aperfeiçoar e excelência em todos eles. Amor incondicional. Então, a gente não pode desistir da gente, jamais. Bondade. Aproveite todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso no outro. Não é você não, eu sou bonzão, fulano não. No outro, olha que coisa linda, ele está usando o guarda-chuva dele para que o animalzinho não tome chuva. Olha, ele está ajudando o outro a atravessar a rua, empurrando a cadeira de roda. O passarinho, ele está alimentando. Olha ele com a criancinha, olha que coisa linda, o vovô com o seu netinho. Está levando uma flor para alguém que precisa. Está doando uma moeda para alguém que precisa. Então, vamos olhar no outro e ver o que ele tem de bom, de bonito. E não o que ele tem de feio. Porque todos nós temos as nossas sombras, temos a nossa feiura. O outro e eu. Eu também. Tenho muita feiura. Então, quando olhar para o outro, ainda que eu enxergue a feiura dele, vou deixar de lado. Eu vou dizer uma coisa aqui agora, não se irritem comigo, tá? Porque é assim, eu até um tempo atrás eu não diria, mas hoje eu já digo. E eu me irritava quando alguém falava para mim, Hitler é tão filho de Deus como você. De jeito nenhum, que é isso, o Hitler matou não sei quantas pessoas. Não sei, eu não sei se já foi o Hitler ali atrás. O Hitler era uma pessoa horrível, mas era vegetariano, vocês sabiam disso? O Hitler era vegetariano? Então, gente, ele tinha um monte de coisa ruim, mas ele tinha uma coisa de boa, ele só comia plantinha. Ele ia na igreja todo domingo. Hã? Ele frequentava a igreja todo domingo. Frequentava a igreja todo domingo. Gente, eu, muito tempo atrás, eu não diria isso jamais. Eu jamais reconheceria um Hitler como meu irmão. Mas ele é filho de Deus como eu, ele é ignorante demais ainda. E eu não sei se no passado eu fui tão mais ignorante que ele, eu não tenho consciência do meu passado. Nós que somos reencarnações. Então, todo mundo, por pior que pareça, ele tem alguma coisinha de bom, ainda que seja bem pequenininho. Humildade. Essa aqui é boa, hein, para nós brasileiros. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Não se envaidece pela riqueza ou vantagens pessoais, sabedor de que são empréstimos de Deus. A gente falou, tudo na vida passa, não foi isso que o senhor falou? Então, tudo na vida passa. Então, riqueza, isso é tudo empréstimo de Deus, nada nos pertence. A única coisa que pertence a mim é a minha consciência e os meus feitos. Para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Pertence a mim. Meu livre-arbítrio me levou à tomada de decisão para o bem ou para o mal. Decisão minha. Então, humildade é coisa de gente rica de espírito, porque existe na cultura brasileira uma história que o humilde é burro, o humilde é pobre. Confunde ignorância com falta de conhecimento. Fala assim, é um ignorante. Ignorante, a gente acha assim, é ignorante porque é bruto, porque não sei o quê. Não, ignorante é aquele que não tem conhecimento. Pode procurar no dicionário. Eu posso ser ignorante, eu sou ignorante de muitas coisas, porque tem muita coisa que eu não tenho conhecimento. Então, humildade não é coisa de gente pobre de espírito, como a gente diz. Humildade é coisa de gente rica de espírito. Lembra que Benjamin Franklin falou, ser humilde como Jesus e Sócrates. Então, a gente precisa refletir muito sobre essas coisas.
dedicação. Item 17, gente, estamos quase chegando no final, tá? Se subordinado, compreenda seus deveres e se empenhe em cumpri-los de bom grado. Todos nós aqui tem um boss, não tem? Mesmo quando a gente acha que a gente é o boss da gente, a gente tem um cliente que na realidade é o nosso boss. Concorda comigo? Então, cumprir os nossos deveres. Vamos nos empenhar em cumprir os nossos deveres. Se eu não tiver um boss aqui encarnado, eu tenho os desencarnados, né? Tenho anjo de guarda, os mentores, Jesus, Maria, Deus, são o nosso boss, não é? Então, vamos fazer o possível para cumprir o melhor possível que a gente puder, né? O nosso trabalho. Porque, gente, se tem 7 milhões desse lado, tem mais de 20 do outro lado. Você imagina quantos que tem lá que querem vir para cá? Então, não vamos perder a oportunidade. Essa oportunidade que a gente teve de estar aqui encarnado é uma bênção. Quantos, a gente sabe a programação reencarnatória, por exemplo, quantas dezenas ou centenas trabalharam nessa vida nossa para a gente chegar aqui e jogar lá fora? E isso por nós, não é por eles não, por nós, porque quem está necessitado aqui sou eu, não é o outro. Se eu fosse o espírito de luz, eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. Se eu estou aqui, e aqui ninguém é melhor que ninguém. Se a gente está aqui, é porque é aqui que a gente precisa estar. Não existe essa coisa de lugar errado, hora errada, não. Lugar certo, hora certa, porque senão eu não estava ali. Amor, gente, 17º é o amor. Finalmente, o homem de bem, o ser de bem, respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, se eu for excelência nos outros 16 itens que a gente comentou, que a gente já passou, eu chego ao amor incondicional. E aí, quando eu chegar no amor incondicional, eu vou entender e vou respeitar os direitos dos outros, dos meus irmãos. Eu vou estar cumprindo as leis da natureza, porque o direito, a lei dá-me o direito que ela dá ao outro, e dá ao outro o dever que ela dá a mim. Mas muitos de nós, como eu já disse, a gente acha que o direito é nosso e o dever é do outro. Eu tenho direitos, você é dever. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Muito, muito, muito no nosso tempo. Principalmente nessas questões que eu falo de eu querer que o outro, de eu tirar do outro o direito, querer que ele seja como eu quero. Quantas famílias estão sendo quebradas, desculpem a palavra, desgraçadas, porque eu acho que o outro tem que ser o que eu quero que ele seja. Já que ele não quer ser, pum! Eu tiro de você o direito à vida, que é o pior erro que um ser humano pode cometer. Tirar a sua própria vida e uma vida do outro, porque esse é um direito que só pertence a Deus. Por quê? Deus nos criou, então só Ele tem o direito de tirar a vida que Ele deu. Nós somos criatura, nós não somos criadores. A nós não é dado esse direito. É o pior erro que alguém pode cometer, tirar a sua vida ou a vida do outro irmão. E vamos falar de alguns homens de bem? Quem é esse? Chico Xavier, o nosso grande Chico Xavier. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. E esse aqui quem é? Bezerra de Menezes, o grande médico dos pobres, né? Aquele que tirou o anel de casamento da mão e deu para uma mãe, compra remédio. Né? Ia para casa sem um centavo, empobreceu porque tudo que tinha dava aos necessitados. Teresa de Calcutá, não é? Todos nós conhecemos. Gandhi. E Francisquinho de Assis, né? Que para mim é uma das almas mais iluminadas que precisou nesse. Francisquinho de Assis, né? São aqui as nossas inspirações, são aqueles que a gente segue, né? Porque eu falo assim, gente, Jesus está tão longe de mim ainda, que eu nem ouso olhar muito para ele, eu prefiro olhar para o Chico Xavier.
Olhar para o Francisco de Assis, porque está mais perto de mim. Mesmo eu sabendo que um dia eu vou chegar, porque vocês sabiam que o determinismo divino diz que um dia nós vamos chegar onde Jesus estava quando esteve aqui. Um dia nós vamos ser um Espírito puro, um dia nós vamos ser um Cristo. Você acredita nisso, Alberto? Que um dia nós vamos ser um Cristo? Pode Que demorar, que nós vamos dirigir o planeta? Já pensou? Pode demorar, mas... A gente só não sabe quando, né, Alberto? Mas a gente vai aqui ao nosso passinho de formiga grudado no osso. Um dia nós vamos chegar lá. Então, o capítulo 17, item 3, encerra dizendo: estas não são todas as qualidades de homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais. Então, não são todas, mas quando a gente chegar ao amor, depois de termos, né, trabalhado e estarmos bem em todas as outras, nossa, nós já seremos homens de bem. Gente, o sol dentro também, o sol de dentro também ilumina. A gente precisa parar de olhar para fora, nós precisamos olhar para dentro. E lembrarmos que nós temos dentro de nós a chamada chispa divina. Nós temos a luz divina dentro de nós. Nós somos filhos do Pai, nós carregamos o DNA de Deus em nós. Vamos focar na luz de dentro, porque é ela que vai iluminar as nossas sombras e vai nos fazer evoluir no nosso processo. E eu queria fazer uma coisa agora, eu quero que todo mundo repete comigo. Porque Jesus disse, sois deuses, não disse? E Jesus também diz, vocês vão chegar mais longe de onde eu estou, não disse? Então eu quero que vocês repitam comigo, nós vamos repetir 3 vezes. Eu sou Deus em ação. 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 Somos ou não somos? Somos. Gratidão imensa ao Mestre Jesus, aos nossos membros da casa, aos meus individuais, a todos vocês que aqui estão hoje, que eu vejo isso. Bom dia.